Olá, professores! Olá, pais! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo no canal para vocês. E hoje eu pretendo comentar sobre um tipo de aluno que eu acredito que todo professor já tenha tido, ou se não teve, ainda vai ter. Na sala de aula, muitos professores já se depararam com aquele tipo de criança que não aceita não, aquela criança mais agressiva, irritada, que causa um transtorno imenso dentro da sala de aula, porque ela debate muitas vezes com o professor por não aceitar opinião, por não aceitar um não como resposta, por de jeito nenhum concordar com tudo que o professor fala e ser o dono da própria vontade e da própria opinião. Às vezes os professores não sabem, devido ao nervoso que isso ocasiona, a irritabilidade que o professor fica com essa situação, que o aluno pode ser portador do transtorno opositivo desafiador. Uma criança com TOD, transtorno opositivo desafiador, ela não aceita ordens, nada que seja contrário à sua vontade ela permite que seja feita, ela faz birra, ela se joga no chão, cada um tem um tipo de atitude, mas sempre voltado para o não, sempre voltado para a agressividade. Esses alunos em sala de aula, eles acabam trazendo transtorno não só à professora, mas aos colegas, devido à irritabilidade, devido à autoridade que ele acha que tem. Então acaba tumultuando a sala toda. E isso é um transtorno que pode e deve ser cuidado. Os sintomas podem aparecer entre os 3 e os 12 anos, porém algumas crianças demonstram esses sintomas mais cedo, e isso deve ser investigado para que não interfira no rendimento escolar dessa criança. Os adolescentes também podem ter esse transtorno. O ambiente doméstico costuma ser conturbado, com pais divergentes na maneira de educar o filho. Então, muitos pais muito severos com mães mais calmas, que deixam fazer tudo, ou vice-versa, interferem bastante na criança com TOD. Essa criança com esse transtorno precisa de um acompanhamento tanto escolar como com psicoterapia. A professora, os pais, logo detectando esses primeiros sintomas, já devem encaminhar a um psicólogo para que ele possa avaliar se realmente ela tem esse transtorno e possa estar tratando para, juntamente com a escola e pais, seja feito um trabalho em cima disso, para que essa criança tenha todo o acompanhamento necessário para que dentro da escola as pessoas consigam conviver com ela, já sabendo do problema que ela está passando. Mas a questão é, como o professor consegue lidar na sala de aula com uma criança já laudada, com um laudo de transtorno opositivo desafiador? Como que o professor vai saber lidar com isso? Primeiramente, ele deve falar com a criança olhando nos olhos, sem brigar, sem falar mais alto que a criança, dialogar, olhando nos olhos para que ela se sinta segura e dizer que ele está ali como aluno e o professor como professor. Então, que ele deve respeitar o professor e respeitar os colegas. Ter um bom diálogo, bater um bom papo com essa criança para ela sentir que você é amigo dela. Segundo, é muito interessante que você elogie essa criança. Não só rotule as coisas ruins que ele faz, as coisas que ele apronta na sala de aula, não só aponte o dedo para ele, mas quando ele fizer uma coisa boa, quando ele fizer uma lição legal, puxa, que lição bacana, parabéns, olha como você é inteligente, continua assim. Isso vai servir de estímulo para que essa criança pense 2 vezes antes de ter algum tipo de agressividade maior com o professor, porque ele vai se mostrar mais amigo, mais companheiro e mais compreensivo com ela. Imponha sem ser agressivo, mas mostre quem manda na sala de aula. É importante essa criança ter limites. É claro que muitas vezes durante as crises eles passam do limite, parece que fica tudo fora de controle. O professor nessa hora ele deve manter a calma, conversar, não só diretamente com ele para não estar expondo diante da sala, mas falar de uma maneira generalizada, para que a sala entenda. Eu sou autoridade na sala de aula, vocês têm que respeitar o que eu disser. As coisas vão funcionar como eu falar, entendeu? Não de uma maneira arrogante, nem pretensiosa, mas de uma maneira que essas crianças entendam quem manda, porque senão a coisa perde totalmente o controle dentro da sala de aula.
E também existe a terapia do abraço. Eu não sei se vocês já aplicaram com algum aluno de vocês. É bastante interessante para a criança se sentir acolhida. De repente, tudo que ele precisa naquele momento de crise é um abraço. De repente, você dá um abraço nessa criança, bem apertado, a criança sente que ela está protegida, porque às vezes é uma maneira de defesa dela tanta agressividade. Ela quer se defender de alguma maneira, quer demonstrar raiva de alguma forma e ela se sentir abraçada, acolhida. Em troca da agressão, ela receber carinho. Às vezes ela não recebe isso na casa dela. Às vezes ela fica agressiva ou recebe uma surra ou recebe uma punição dos pais. Então, tente fazer a psicologia inversa. De repente também pode dar muito certo. Crianças com o transtorno opositivo desafiador costumam ter autoestima muito baixa e complexo de inferioridade. Então é muito importante pais e professores estarem elevando essa autoestima da criança como? Com elogios, com propostas bacanas, com carinho e muita conversa, para que ela não se sinta diferente das outras crianças devido ao transtorno que ela tem. Ela é consciente muitas vezes desse transtorno, porque muitas vezes é conversado com ela, muitas vezes não. Porém, ela sabe que essa agressividade é uma coisa que vem e ela não consegue controlar. Então, de repente, se ela for recebida com carinho, tratada com outro tipo de reação que não seja a bronca e a agressividade mútua, com certeza ela vai passar a pensar duas vezes e a ter outras reações. Talvez essa crise não venha com tanta frequência e numa proporção muito elevada. Então, inicialmente, é muito fácil identificar na sala de aula uma criança com TOD. Ela tem uma teimosia frequente, um lado desafiador muito além do normal e uma irritabilidade excessiva. A irritabilidade deles chega assim ao ápice, Então, o professor, observando isso, já imediatamente procure ajuda, procure a coordenação da escola, a direção da escola e até mesmo os pais, para que possa ser procurada também uma psicóloga, um profissional de saúde adequado, para o caso dessa criança. Para que mais para frente, sabendo já da situação e tendo isso concretizado, o professor saiba como lidar com essa criança melhor na sala de aula. Às vezes ele pode pensar que a criança tem TOD e não, se é uma criança birrenta mesmo, então não pode ser confundido uma coisa com a outra. Aí é que está o X da questão. Então, por que a importância de apurar esse problema da criança? Por que a importância de ir mais além? Porque existem as birras, as broncas, a irritabilidade naturais da idade. Então, tem muita criança que se joga no chão, que vai no mercado e se joga no chão, porque quer uma coisa e a mãe não quer comprar. Isso faz parte. Muitas crianças são assim. Existe adolescente que bate porta, que fica irritado com tudo, que chuta. Também pode ser da idade, pode ser uma coisa passageira. Porém, se for observado que a criança passa dos limites nesses comportamentos, é muita irritação, é muito desafiador, sabe? Aquela criança que realmente é uma constante na vida dessa criança, desse adolescente, aí realmente precisa de uma investigação mais rigorosa para saber, com um laudo real, para ver se é questão de TOD ou não. Antes disso, nada pode ser feito. Existem 3 níveis de transtorno positivo desafiador. O leve, a criança só apresenta esse tipo de sintomas em um lugar. Então, se ela vai só na escola ou só na casa dela, ela começa a ter as crises, ela começa a desafiar, a ter irritabilidade, mas é só em um determinado lugar que ela vai, que ela frequenta. Muitas vezes é na escola. Então, esse é o transtorno leve. O moderado é quando ela apresenta em 2 lugares diferentes. Na casa dela e na escola ela é da mesma maneira. Na casa dela e na escola ela costuma ser agressiva, com os pais, com os professores. Já é uma coisa mais preocupante. E tem o transtorno grave também, que na verdade a criança já demonstra em vários lugares. Então ela vai na casa de uma pessoa, dá uma crise nela e ela já começa a ficar irritada, já tem todos esses sintomas que foram citados aí. Na escola, em casa, no supermercado, em todo lugar que ela vai praticamente, ela já tem essas crises de TOD. Então já é considerado o estado mais grave.
Os primeiros relatos desse transtorno, eles foram vistos e conhecidos mesmo nos anos 80. Mas só agora, recentemente, eles foram levados mais a sério. Acho que devido a tanta frequência, né? As crianças apresentarem muito esses sintomas, agora, recentemente, de uns anos para cá, é que ficou conhecido esse transtorno. Por isso que muitos professores antigos nem conhecem, nem nunca ouviram falar no TOD. Então, quanto mais cedo o diagnóstico for feito dessa criança, quanto mais cedo o professor identificar, os pais, esses sintomas de agressividade, né, de ficar muito possesso, de ficar muito irritado à toa, porque geralmente é à toa que isso acontece. Quanto mais cedo isso for identificado, menos problemas de aprendizagem, menos problemas futuros, tanto para ele quanto para os familiares, vão ocorrer. Pais e professores. Quando há um sinal de alerta nos casos de TOD? Quando vocês precisam prestar mais atenção, pois a coisa está ficando um pouquinho mais séria? Quando eles começam a ter atitudes dentro de casa e na sala de aula mais extremas. Quebrar objetos, usar palavras de baixo calão, xingar professoras, xingar pais, não ter controle nenhum realmente da situação, né? Falar coisas agressivas o tempo todo, chutar os amigos, chutar os parentes, os pais, né, professores, como eu falei. Então, quando eles começam numa agressividade extrema, quando a coisa já está indo ao extremismo, é um caso de alerta. Então, aí precisam ser tomadas medidas o mais rápido possível com essas crianças. Agora, para os pais, o que é muito importante? Se você tem uma criança com um transtorno positivo desafiador em casa, você está ciente disso, você fez o tratamento, está passando com o psicoterapeuta e ele falou que realmente o laudo é esse, passe para a escola, passe para a professora. Eles têm necessidade de saber isso para saber como lidar com o seu filho. Ele não vai ser de maneira nenhuma discriminado, ele não vai ser de maneira nenhuma ridicularizado perante as outras crianças, muito pelo contrário. Esses professores, esses gestores, eles vão fazer de tudo para criar um ambiente propício para que essa criança se adeque às outras crianças. Então, a direção sabendo, a coordenação, os professores sabendo do caso dele, pode ter certeza que eles vão saber, eles são preparados para lidar com esse tipo de transtorno. Principalmente agora, que é um assunto tão moderno, é um assunto que eles já estão estudando muito a respeito. Então, a gente tem que se identificar com essa criança de maneira a fazer com que o ambiente seja propício a ele também. Então, o interessante e, acima de tudo, o mais importante é que seja passado o caso dele para a escola. A criança com esse tipo de transtorno não aprende com gritos e cobranças, e sim com recompensas e regras positivas. Por exemplo, dizer a ela que tem que respeitar ao amigo, e não que não pode bater no amigo. Entende a diferença? Se conversar, explicar para ela que tem que respeitar o amiguinho, e não, olha, você não pode bater nele. Ele vai entender isso como um desafio, como você está peitando, né, a criança. E essa não é a intenção. Então você tem que ter um jeito de falar com ele, para que ele entenda e absorva aquilo, não como você agredindo ou você impondo regras, mas você ensinando de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais tranquila. Na sala de aula, trabalhos em grupo são muito bons para fortalecer a união, o companheirismo dessa criança com as outras, a interação, né? Então, quanto mais trabalhos em grupo, mais onde ele possa participar e conhecer amiguinhos que às vezes ele nem conversa direito, isso vai fortalecer muito o desenvolvimento dele na sala de aula. A educação física é muito estimulante por causa da atividade física que ele faz, né? Que ele tem movimento do corpo, também mexe muito com a saúde dele, né? Com as condições de melhorias, né? A respeito de saúde, de respiração, de movimento, de gestos, isso é muito bom para ele. E acima de tudo, fortalecer a autoestima dele. Sempre que fizer uma coisa positiva, elogiar, colocar uma estrelinha no caderno, dizer que ele é o máximo, dizer que ele consegue. Parabéns, olha, hoje você está muito legal, você superou, você está de parabéns. Isso é mais importante do que tudo, para ele acreditar nele mesmo, seja em que idade for.
fortalecer a autoestima dessa criança, para fazer com que ela consiga se superar esses problemas dela, que é a base de terapia, a base da convivência com outras pessoas, da compreensão, isso tudo se resolve. Então, professor, não se desespere se você tem um aluno ou mais alunos com TOD na sala de aula. Particularmente, isso já aconteceu comigo por 2 vezes, e sendo que um dos casos não foi laudado, a gente não tinha certeza absoluta, mas a criança tinha todos os sintomas de TOD. E no outro caso, sim, com laudo, foi comprovado que a criança tinha TOD, e nós viemos a saber que eram pais completamente diferentes, divergentes de opiniões em casa. O pai militar, muito exigente, muito rigoroso, chegava a bater na criança. A mãe, mais tranquila, era aquela de a criança faz tudo que quer, não tem problema, não chama atenção. Então a criança ficava meio que um sanduíche no meio dos dois, não sabia que atitude tomar, se estava certo ou se estava errado, porque às vezes tinha punição demais e às vezes tinha punição de menos. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Professor, você que tiver esse aluno em sala de aula, procure estudar bastante a respeito, conhecer mais sobre esse transtorno, que não é fácil nem para os pais, nem para os professores e principalmente para a própria criança. Então, até você ter um laudo definitivo dessa criança, vá levando com carinho, com dedicação, com paciência, e você consegue bons êxitos no futuro. E você, já teve um aluno com transtorno positivo desafiador na sua sala? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários o seu relato, vai ser muito bom pra gente poder trocar experiências, nós e todos os colegas aí professores, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez por me acompanhar nesse canal, espero que tenham gostado desse vídeo. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.